Faça tua mente lhe obedecer e conquiste aquilo o que quiser. Napoleon Hill. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem conquistar tudo o que desejam, enquanto outras passam a vida toda tentando e nunca conseguem? Por que alguns avançam com uma clareza quase divina, enquanto outros tropeçam no escuro, cheios de boas intenções, mas vazios de resultados? A resposta está na mente. E mais do que isso, está na capacidade de fazer a sua mente obedecer. Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, não escreveu apenas sobre riqueza. Ele escreveu sobre a disciplina mental, sobre domar a fera indomável da sua própria consciência, sobre treinar sua mente como um exército, leal, eficiente e absolutamente submisso à sua vontade. E quando isso acontece, não há mais barreiras. Porque quando você conquista sua mente, você conquista o mundo. Mas aqui está o segredo que quase ninguém fala. A mente, por natureza, é rebelde. Ela teme o desconhecido. Ela prefere a segurança da mediocridade ao risco da grandeza. E se você não assumir o comando, ela vai sabotar seus sonhos. Vai rir dos seus planos. Vai plantar dúvidas, distrações, desculpas. Hill sabia disso. Ele enfrentou a pobreza, a rejeição, o desespero. Mas descobriu um código, uma fórmula que o permitiu reprogramar a mente como se fosse uma máquina. E usando essa força invisível, ele atraiu mestres, milionários, presidentes e até uma sabedoria espiritual que ultrapassava os limites da lógica. Neste vídeo, você vai descobrir como usar esse mesmo código. Vai aprender a ordenar sua mente com autoridade. Vai entender como funciona a arquitetura do desejo, a engenharia da fé, a vibração da persistência. E mais do que ouvir, você vai sentir. Este não é um vídeo para te motivar por 5 minutos. É um portal para transformar sua existência. Então, se você sente que está pronto para parar de negociar com seus medos e começar a comandar sua realidade, se inscreva agora no canal, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar tudo. Tudo começa com uma ordem. Uma ordem silenciosa, mas poderosa. Uma ordem que sai não da boca, mas da alma. Mente, obedeça. Essa frase, repetida com convicção, tem mais poder do que você imagina. E não se trata de autoajuda vazia, trata-se de ciência espiritual. Napoleon Hill descobriu isso quando percebeu que a mente humana é o maior campo de batalha da vida. Se você quer conquistar algo externo, riqueza, amor, liberdade, precisa antes vencer a guerra interna, porque o seu mundo exterior é o espelho fiel do seu mundo interior. E se dentro de você houver dúvida, medo, caos, distração, é isso que o universo vai devolver. A mente precisa de um líder, e se você não for esse líder, ela se rebelará. Ela vai assumir o controle, vai te sabotar com procrastinação, com pensamentos negativos, com crenças herdadas da infância. Vai te convencer que não dá, que você não é capaz, que não é o momento. Mas Hill deixou claro, você pode influenciar, dirigir e controlar seu próprio ambiente mental. Isso não é uma metáfora, é um comando real. Você pode pegar sua mente pela mão, colocá-la em posição de sentido e dizer, agora você trabalha para mim. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso diariamente, conscientemente, com disciplina? Sua mente começa a responder, ela começa a obedecer, ela para de resistir, ela entende que você está no comando, e aí os milagres começam. Mas atenção, não basta querer.
É preciso impor a vontade com clareza, e isso exige repetição, visualização, afirmação, exige eliminar distrações, parar de nutrir pensamentos fracos. A mente é como um músculo. Se você não treina, ela enfraquece. E se você treina com lixo, ela se torna um imã para o caos. Napoleon Hill dizia: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação repetida das instruções ao subconsciente. Em outras palavras, se você repetir com emoção: eu sou próspero, eu sou capaz, minha mente me obedece, e fizer isso com intensidade e consistência, sua mente será reprogramada. E aqui está o detalhe que separa os que triunfam dos que fracassam. Os bem-sucedidos assumem responsabilidade total pelo que pensam. Eles não se deixam levar pelo que sentem no momento. Eles sentem medo, sim. Eles têm dúvidas, sim. Mas não obedecem essas emoções. Eles ordenam que sua mente obedeça ao propósito e não ao pânico. E você? Quantas vezes ao dia sua mente te domina? Quantas vezes ela te faz rolar o feed, adiar os planos, engolir desculpas? Chega. A hora é agora. A partir de hoje você será o dono do seu império mental. E seu império exterior começará a se manifestar. Na próxima parte, você vai aprender como quebrar a resistência mental usando o desejo ardente, um dos princípios mais poderosos de Hill. E o primeiro passo para fazer sua mente curvar-se diante da sua vontade mais profunda. Autocontrole emocional. A proteção mental contra a autossabotagem. Agora que você já entendeu o poder do desejo ardente e da fé inabalável, é hora de fortalecer sua defesa interna, porque nada disso funciona se você for emocionalmente vulnerável. Hill foi claro: as emoções mal geridas são o veneno da mente disciplinada. Você pode ter o melhor plano, o desejo mais puro e a fé mais forte. Mas se você se deixar dominar pela raiva, pelo medo, pela inveja ou pela frustração, sua mente entra em curto-circuito. Ela desvia do propósito. Ela volta a ser sua inimiga. O autocontrole emocional é o escudo do guerreiro mental. Ele impede que você reaja e te treina para responder. Ele te ensina a desacelerar, respirar fundo, observar antes de agir. Porque quando você reage, você perde o controle. Quando você responde, você assume o trono novamente. Hill dizia: você tem absoluto controle sobre apenas uma coisa: seus pensamentos. Esta é a única coisa sobre a qual você possui controle total. E as emoções são apenas pensamentos energizados. Elas não são monstros, são sinais. E quando você aprende a decifrar os sinais, você para de ser dominado por eles. A raiva, por exemplo, é um desejo de controle frustrado. O medo, uma projeção de uma dor futura que talvez nem exista. A dúvida, uma forma da mente pedir mais clareza, não uma sentença de fracasso. Quando você entende isso, para de brigar com suas emoções e começa a educá-las. E como se educa uma emoção? Com presença, com consciência, com silêncio interno, com a frase que você vai aprender a usar sempre que for tomado por uma tempestade interna. Eu comando minha mente. Eu escolho meus sentimentos. Eu decido meu estado. Repita isso com força, no meio do caos, no meio da ansiedade, no meio da tentação. E observe, sua mente começa a silenciar, porque ela entende que o capitão voltou para o leme.
Você não precisa suprimir suas emoções, você precisa treiná-las para servir ao seu propósito. Emoções são combustíveis. Podem te empurrar para a grandeza ou te afundar no abismo. A escolha é sua. E aqui vai um exercício prático. Toda vez que for tomado por uma emoção negativa, pare por 7 segundos, respire e diga: isso está acontecendo dentro de mim, e se está dentro de mim, eu posso mudar. Essa pequena pausa reconecta você ao seu poder. Napoleon Hill falava sobre isso quando citava os 6 fantasmas do medo. Eles não são reais. São padrões mentais que se alimentam da sua falta de autocontrole. Quando você assume o controle emocional, os fantasmas se dissipam, a mente obedece, o foco retorna e o universo responde. Reflita. Quantas oportunidades você já perdeu por agir no impulso, por se deixar levar por uma emoção momentânea, por explodir quando deveria esperar, por ceder quando deveria resistir? Mas tudo isso pode ser reprogramado, porque a mente aprende por repetição e contexto. E se você criar novos rituais de reação emocional, a antiga versão sabotadora de você começa a morrer. Você começa a vibrar diferente, a tomar decisões mais alinhadas, a economizar energia, a dizer mais não para distrações e mais sim para o seu destino. Então me responda com sinceridade nos comentários. Qual emoção mais te atrapalha hoje e como você pretende dominá-la? Essa resposta pode ser seu ponto de virada. Na próxima parte, vamos falar sobre o poder da ação dirigida com disciplina e como você pode treinar sua mente para trabalhar a seu favor dia após dia, sem esforço, até que o sucesso se torne inevitável. Se você já sente que está mais forte, mais claro, mais determinado, então continue, porque agora você está no controle. Ação direcionada. Quando a mente obedece, o mundo obedece também. Até aqui, você aprendeu a despertar o desejo ardente, a construir fé inabalável e a dominar suas emoções. Mas existe um ponto onde tudo isso se encontra: a ação disciplinada. Napoleon Hill dizia: o conhecimento só tem valor quando é colocado em uso. Ou seja, pensar é o primeiro passo, acreditar é o combustível, mas agir é a ponte entre o invisível e o palpável. E essa ação precisa ser direcionada, precisa ter foco, propósito, repetição. A mente obediente só continua obedecendo se você agir em sintonia com as ordens que deu a ela. Não adianta dizer, eu sou rico, eu sou próspero, e continuar tomando atitudes de escassez. Sua mente vai perceber a contradição, vai parar de obedecer, vai pensar, ele fala uma coisa, mas age como se não acreditasse. É por isso que os grandes realizadores são também grandes executores. Eles não esperam o momento perfeito. Eles criam o momento perfeito. Eles não precisam estar motivados. Eles precisam estar comprometidos. A ação disciplinada é como um martelo que quebra a pedra todos os dias, mesmo sem ver rachadura nenhuma, até que um dia tudo desmorona e a vitória emerge. O desejo ardente, a chave que derrete a resistência da mente. Você não vai conquistar nada apenas querendo. Não basta desejar algo com leveza, como quem escolhe um sabor de sorvete. Se você quer que a sua mente obedeça, você precisa demonstrar autoridade. E a autoridade para Napoleon Hill nasce do desejo ardente. Desejo é o início de tudo, mas não um desejo tímido, não um seria bom se eu conseguisse. Estamos falando de um desejo que queima por dentro, que tira o sono, que pulsa em cada célula, que se transforma em uma obsessão positiva. Um desejo que grita, eu vou conseguir, custe o que custar. Hill escreveu, todo sucesso começa com um desejo ardente. Ele não disse talento, nem sorte, nem conexões. Ele disse desejo. E o que esse desejo faz? Ele convence a sua mente de que aquilo que você quer é inevitável. A mente, no fundo, é covarde.
Ela precisa de ordens fortes, precisa de alguém que saiba o que quer. Quando você demonstra dúvida, ela assume o controle. Quando você demonstra certeza, ela se ajoelha. Mas o desejo ardente precisa ser nutrido, precisa ser alimentado todos os dias com foco, com palavras, com imagens mentais. Precisa ser declarado como um decreto e não como uma sugestão. Você precisa acordar dizendo: hoje eu avanço. Precisa dormir repetindo: minha mente trabalha para mim mesmo quando estou em repouso. Precisa programar seu subconsciente com frases como: eu sou um canal de prosperidade. Tudo o que eu toco prospera. Minha mente me serve com precisão. E quanto mais você repete, mais o desejo vira direção. E quanto mais direção, menos distração. A mente não aguenta intensidade por muito tempo sem ceder. Se você for constante, ela se rende. Ela para de criar desculpas, para de te travar. Mas atenção, se o seu desejo não for forte o bastante, a mente percebe. Ela sabe quando você está blefando. Ela sente quando você está meio comprometido. Ela exige verdade. Ela exige decisão. É por isso que Hill dizia: você deve querer riqueza com tanta intensidade que sua mente se convença de que você já a possui. Isso não é delírio, isso é programação, isso é energia, isso é vibração em sintonia com o resultado desejado. Quer um exemplo prático? Pegue agora um papel. Escreva ali, com todas as letras: o que eu mais desejo neste momento é... Hash. Complete. Seja claro. Seja direto. E embaixo, escreva: minha mente trabalhará dia e noite para manifestar esse desejo. E leia isso em voz alta 3 vezes por dia. Faça isso por 21 dias. Você vai se surpreender com o que começa a mudar. Essa é a fase em que você se torna perigoso para a mediocridade, porque agora você tem uma missão, e quando a mente entende que há uma missão em andamento, ela começa a cooperar. Ela te dá ideias, ela te conecta a pessoas, ela te protege de distrações. Ela se transforma na sua maior aliada. Mas aqui vai um aviso: os primeiros dias são os mais difíceis. Sua mente vai lutar, vai rir da sua disciplina, vai tentar te puxar para a zona de conforto. Mas se você resistir, se você continuar mesmo sem vontade, ela se cala. E então, ela obedece. Você vai sentir isso acontecer. Vai perceber que pensamentos negativos perdem força, que medos ficam menores, que sua mente começa a te oferecer soluções ao invés de problemas. Napoleon Hill estava certo. O desejo ardente é como fogo, e o fogo purifica. Ele queima a dúvida, o medo, a apatia. Ele clareia o caminho, ele transforma. Na próxima parte, você vai aprender como transformar esse desejo em fé absoluta e como treinar sua mente para aceitar o impossível como natural, exatamente como os grandes mestres da história fizeram. Se você está com fogo nos olhos, prepare-se. A revolução da sua mente está só começando. A fé inabalável, a linguagem que convence a mente e o universo. Desejo é o primeiro passo, mas sozinho ele é uma faísca. Para transformar essa faísca em um incêndio de realizações, você precisa da fé inabalável. A fé, para Napoleon Hill, é mais do que uma crença espiritual. É uma força mental criadora. Quando a sua mente vê que você não está apenas desejando, mas acreditando com todas as células do corpo, ela se curva. Porque fé é autoridade vibracional. Hill dizia: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. É como se a fé pegasse a ideia que está na sua cabeça e jogasse no universo com tanta força que a realidade se dobrasse para atender. Mas aqui está o segredo. A fé pode ser construída artificialmente. Ela não precisa vir pronta. Você pode gerá-la, você pode treiná-la, você pode forçar sua mente a ter fé até que a fé se torne real. E como se faz isso? Através da autoafirmação emocionalmente carregada.
Repita isso. Tudo o que eu preciso já está vindo até mim. Eu sou guiado. Eu sou capaz. Eu sou digno. Eu sou obedecido pela minha própria mente. Quando você repete isso, você está dando ordens ao subconsciente. E o subconsciente não questiona. Ele obedece. Ele executa. Ele começa a filtrar os pensamentos. Começa a ignorar tudo que contradiz essa nova verdade. E com o tempo, a dúvida desaparece. A insegurança some. A mente começa a aceitar a realidade desejada como se fosse inevitável. Você já percebeu como as pessoas de fé verdadeira caminham diferentes, falam diferente, tomam decisões com coragem? Elas parecem viver num universo onde tudo conspira a favor. E sabe por quê? Porque dentro delas não existe mais conflito. A mente e o coração estão alinhados. E quando isso acontece, o mundo externo não tem escolha. Ele responde. Mas atenção! O oposto também é verdadeiro. A dúvida enfraquece, o medo paralisa. A fé vacilante gera resultados caóticos. A mente sente quando você não está seguro, ela se rebela. E o universo também. Por isso, pare de esperar por sinais externos para acreditar. Haja como quem já tem, sinta como quem já é. A fé não é uma reação, é uma causa. Hill escreveu: qualquer coisa que a mente do homem possa conceber e em que possa acreditar, ela pode conquistar. Mas a chave aqui é acreditar. Não basta sonhar, é preciso crer com intensidade. E a fé verdadeira nasce de duas fontes: repetição e emoção. Quanto mais você repete suas metas, seus mantras, seus decretos, e quanto mais emoção você coloca nisso, mais real se torna. Crie um ritual. Todos os dias, ao acordar e antes de dormir, repita sua afirmação com fé. Minha mente me obedece. Meu destino está sendo moldado agora. Tudo conspira para o meu bem. E observe os milagres surgirem, não de forma mágica, mas lógica. Porque quando a mente acredita, ela trabalha a seu favor. Ela começa a ver oportunidades onde antes via obstáculos. Ela começa a agir com coragem onde antes havia medo. Você não precisa ver para crer, precisa crer para ver. Agora me diga nos comentários, você já viveu um momento em que tudo começou a dar certo depois que você simplesmente decidiu acreditar? Sua experiência pode inspirar alguém agora. Na próxima parte, vamos falar sobre como usar o poder do autocontrole emocional para proteger sua mente de sabotagens internas e impedir que velhos padrões destruam o novo eu que está nascendo em você. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já está se transformando. Continue. Sua nova vida te espera. Hill chamava isso de persistência inteligente. Ele dizia: a persistência é ao caráter do homem o que o carbono é ao aço. Sem ela, você continua frágil. Mas com ela, você se torna inquebrável. Mas atenção, não confunda movimento com progresso. Muita gente se ocupa, mas não realiza. Estão sempre fazendo coisas, mas nunca indo em direção a nada. Isso acontece quando a mente não tem clareza. E clareza só vem quando você escreve, repete, visualiza e age. Crie um plano de ação diário, mesmo que simples, mesmo que mínimo. O importante não é a quantidade, é a constância. Um passo por dia em direção ao que você quer é 1000 vezes mais poderoso do que 1000 passos em direções aleatórias. Sua mente precisa de rotina. Ela precisa de instruções claras e precisa ver resultado. Por isso, anote suas vitórias. Celebre cada avanço. Isso reforça a fé. Isso estimula o desejo. Isso mostra ao cérebro que vale a pena continuar obedecendo. E se errar, recomece. E se cansar, respire e continue. Porque você já chegou longe demais para voltar atrás agora. Aqui vai uma prática poderosa. Ao acordar, pergunte-se: qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, me colocará mais perto do meu objetivo? E então, faça essa coisa primeiro. Isso treina sua mente a agir com prioridade, e prioridade é poder.
E quando você vive nesse estado de ação direcionada, algo mágico acontece. As pessoas notam, as portas se abrem, os resultados vêm. Não porque você teve sorte, mas porque você ativou uma energia que poucos conhecem, a mente em obediência alinhada à ação implacável. E o universo respeita isso, porque o universo não ouve palavras, ele responde à sua vibração. E a vibração mais forte de todas é aquela que vem da mente disciplinada em ação determinada. Me diga nos comentários, qual será sua primeira ação hoje para provar à sua mente que você está no controle? Declare e depois execute. Na última parte, vamos revelar o ponto máximo da obediência mental, a conexão com o poder superior, quando você e Deus se alinham numa única vibração e o impossível simplesmente se curva diante de você. Se você chegou até aqui, você já está à frente de 99% das pessoas. Agora é hora de concluir a transformação, a mente alinhada com Deus. Quando o comando vem do alto, nada pode parar você. Você aprendeu a comandar a mente com desejo ardente, fé, disciplina emocional e ação determinada. Mas há um nível acima, um estágio final onde a mente não apenas obedece a você, mas obedece a algo maior que você. Napoleon Hill, embora frequentemente citado como um autor de sucesso material, nunca separou o poder mental do poder espiritual. Pelo contrário, ele escreveu: quando você sintoniza seu pensamento com a inteligência infinita, você se torna imparável. Essa inteligência infinita é Deus, é o universo criador, é a fonte de toda inspiração, clareza, proteção e provisão. E quando sua mente é treinada para se calar, para ouvir, para seguir não só ordens humanas, mas impulsos divinos, tudo começa a fluir com uma perfeição sobrenatural. Nesse estado, você não age mais com esforço, você age com intuição. Você não força portas, você recebe chaves, você não busca a aprovação, você sente direção. Mas isso só acontece quando você se entrega, quando você diz: Senhor, usa minha mente, fala por mim, pensa através de mim, guia minha ação. E aí a mente para de resistir, para de sabotar, porque percebe que há uma força maior no comando, uma força que nunca erra, que nunca falha, que conhece o caminho. Você começa a receber ideias em momentos de silêncio. Pessoas surgem na sua vida como respostas. Caminhos se abrem onde antes havia muros. Mas isso não é mágica. Isso é conexão. Hill chamava esse estado de sexto sentido, um tipo de sabedoria que ultrapassa lógica, estatística, planejamento. É quando você sente que algo te guia, e esse algo te leva exatamente onde você precisa estar. Mas para ativar esse nível de mente obediente e espiritualizada, você precisa praticar a escuta interior, precisa calar a agitação, precisa meditar, orar, refletir. Não é sobre rezar por coisas, é sobre silenciar o ego e dizer: eu confio, e repetir: tudo o que é meu vem a mim na hora certa, do jeito certo, com paz. A mente obediente não é a mente que controla tudo, é a mente que se entrega ao controle divino. E quando você vive nesse estado, o medo some, a dúvida evapora, você age com autoridade, fala com segurança, anda com confiança, porque sabe que não está sozinho. Sua mente é sua ferramenta, mas sua alma é sua bússola. A partir de agora, diga isso todos os dias. Minha mente me obedece, e eu obedeço à vontade divina. Esse é o verdadeiro segredo da manifestação plena. Quando mente, corpo e espírito estão em harmonia. Você não veio ao mundo para ser dominado pela sua mente. Você veio para dominar a mente, comandar sua realidade e realizar seu propósito com o sopro do Criador dentro de você. Então agora, eu te convido a deixar nos comentários: minha mente me obedece e eu sou guiado pelo alto. Escreva isso.
Sinta isso e repita sempre que precisar voltar ao seu centro. Se este vídeo te tocou de alguma forma, curta, compartilhe, envie para alguém que precisa ouvir isso. E principalmente se inscreva no canal. Aqui, todos os dias, você será lembrado do poder que já existe dentro de você. Você não está aqui por acaso. Você foi chamado. E agora, sua mente obedece.